Cody Rhodes e John Cena finalmente assinaram um contrato para a luta que eles terão no SummerSlam, mas tivemos surpresas, especialmente sobre a estipulação dessa luta. E além disso, durante o show de hoje, mais duas lutas foram marcadas para o SummerSlam. Se você quiser saber tudo o que aconteceu no SmackDown, então fica ligado nesse vídeo porque você vai precisar assistir para poder ficar ambientado para o SummerSlam que vai acontecer daqui a 2 semanas. Antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede que você faça para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque é isso que faz o YouTube nos divulgar. Queremos chegar a 6 mil inscritos até o SummerSlam, a gente está chegando lá e a gente conta com vocês para isso. Então vamos para mais um resumo do SmackDown, dessa vez do dia 18 de junho de 2025. E a gente já começa o show assim com uma bomba, né? Com uma confusão generalizada, dois carros aparecem batidos, um deles o carro dos MFTs, né, do grupo do Solo Sikoa. É um acidente no qual um carro atravessa e o outro bate assim, a impressão que dá é que o carro que bate é o carro do Solo Sikoa e o carro que atravessa na frente seria um carro que teria fechado eles. O Tonga Loa tá com um corte no supercílio, está sangrando, e ele está conversando. Tem polícia envolvida, uma confusão, ninguém entende nada, ninguém fala nada. O Adam Pearce está querendo ver a situação, o Solo Sikoa falando com os policiais. Enfim, no meio dessa confusão aparece o Cody Rhodes, e aí ele fala com o Adam Pearce. O Adam Pearce tem o contrato da luta dele com John Cena no SummerSlam. Ele pergunta se está tudo certo com o contrato, o Adam Pearce diz que está, e aí ele fala, olha, mais tarde a gente vai assinar o contrato no ringue, então fica marcada a assinatura do contrato entre Cody Rhodes e John Cena mais pra frente no show. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores da Charlotte Flair com a Alexa Bliss conversando mais cedo. Né? Novamente, elas usando a camisa escrito que nós não somos amigas, a Charlotte dizendo, olha, nós não vencemos na luta no Evolution, mas também não perdemos. E aí a Alexa chega e fala, olha, eu consegui para nós uma luta pelo título de duplas femininas no SummerSlam. E isso, cara, convenhamos, não faz o menor sentido na storyline. Não é porque elas venceram ou não perderam que elas deveriam ter essa luta ainda mais no SummerSlam. Eu acho que a WWE, ela adiantou um pouco as coisas, né? Ela deveria ter feito, eles vão fazer agora uma luta entre a Charlotte e a Raquel Rodrigues e o resultado dessa luta poderia ter definido a possibilidade delas lutarem pelo título no SummerSlam. Eu acho que apenas eles se adiantaram demais. Enfim, elas ficam felizes, quer dizer, a Charlotte fica meio surpresa com essa história e tal. E enquanto isso, a Alexa diz, olha, eu vou te ajudar lá, eu vou estar no seu corner. Aí a Charlotte fala, pô, mas você vai ser cheerleader? Você tem cara de cheerleader? Você vai me ajudar como cheerleader? Eu acho que você tem cara de cheerleader. E aí a Alexa chega e fala, não, é verdade, eu realmente tenho cara de cheerleader. E aí ela vai pro ringue usando os pompons, né? Tem até aqui na mãozinha dela, né? O pompom de cheerleader, né? De líder de torcida, clássico lá dos Estados Unidos. Né? E aí a Charlotte apenas responde com um simples ok, mas fala ainda assim, nós não somos amigas. Né? E tá caminhando para, no final das contas, as duas serem amigas, essa que é a verdade. Mas o fato é que durante essa conversa nos bastidores apareceu a Giulia lá no fundinho conversando com a Kiana James. A Kiana James que lutou no pré-show, apareceu nos bastidores, ela tá voltando de lesão e eu acredito depois dessa que ela vai ser reintroduzida nas histórias se aliando a Giulia. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, a luta da Raquel Rodrigues com a Charlotte foi uma bela luta. As duas atletas apelando para os seus movesets clássicos. A Charlotte Flair recebendo muito aplauso da torcida de forma surpreendente. Esse face turn dela tá colando com a galera. Raquel Rodrigues com muitos golpes de força. A Charlotte usando seus golpes ginásticos, coisa que ela não usava há um bom tempo, o que prova aquilo que a gente sempre diz, que a WWE nerfa os vilões para que o público não aplauda por causa dos movimentos de grande amplitude deles. Então, assim, a Charlotte voando pelo ringue, fazendo golpes ginásticos, enfim, mandando ver. Raquel Rodrigues usando um golpe que é raro que a gente vê hoje em dia na WWE, que é o backbreaker argentino, que é o nome desse movimento aí.
mas ela aplicou. Charlotte Flair dando crossbody de alta amplitude. Tu vê a altura que a mulher foi, né? Esse tipo de golpe chama muito a atenção do público. A galera gosta de ver esse tipo de coisa, né? Mas enfim, nesse caso, nesse movimento, ela cai por cima da Raquel Rodrigues, mas a Raquel rola, né? E aí ela consegue evitar o golpe. Mas pro final da luta, a Raquel Rodrigues levanta a Charlotte Flair para aplicar o Terrana Bomb. Ela escapa e acerta um Big Boot na Raquel Rodrigues. Nisso, a Roxane Perez sobe no apron para distrair o juiz. A Charlotte acerta ela com um chute. A Alexa Bliss, enquanto isso, acerta a Raquel com um pompom de cheerleader e puxa a cabeça da Raquel nas cordas. E isso favorece que a Charlotte faça o rolamento da morte para o pinfall. Né? 3, 1, 2, 3, o juiz bate. Vitória de Charlotte Flair. Né? Aqui tá a fotinho da Alexa Bliss puxando a cabeça da Raquel Rodrigues nas cordas. E aqui, olha aqui, ó, que amizade linda, né? Essas duas, que coisa maravilhosa. Vitória de Charlotte Flair, 10 minutos de luta, 3 estrelas, foi uma boa luta para começar o show. Depois disso, nós tivemos 2 segmentos interessantes nos bastidores. Um deles foi os policiais perguntando onde o Jacob Fatu estava, falando que ele era uma pessoa de interesse. O Adam Pearce leva eles ao Jacob sentado num canto sozinho, ele fica muito irritado, porque ele já teve problema com a polícia. Mas o Adam chega e convence ele a ir conversar com os policiais, né, dizendo que não vai ter nada demais. E ele vai, mas ele vai meio frustrado. E depois disso nós tivemos uma promo dupla, né, encadeada entre a Jade Cargill e a Tiffany Stratton, falando da luta delas no SummerSlam, né? E aí a Jade falando que ela vai atrás do que é dela, o campeonato da WWE. A Tiffany Stratton dizendo que ela tem sido subestimada desde o começo na carreira, achando que ela só é uma loira burra ou é inexperiente. Mas ela derrotou as Trish Stratus, derrotou a Charlotte Flair, derrotou a Nia Jax e ela continua de pé. A Jade Cargill responde falando que a Tiffany acha que ela é só um nome na lista, mas que ela vai encerrar a lista e vai encerrar a Tiffany Stratton porque uma tempestade está chegando. E a Tiffany Stratton na ponta, né, para a mão falando do Tiff Time. Então, uma bela promo para poder seguir com a história dessas duas, né? É uma história que está apenas começando, porque a Jade Cargill ganhou o direito de lutar contra a Tiffany Stratton, ganhando o Queen of the Ring no Night of Champions. Então, é uma forma de eles alavancar essa luta. Eu acredito que vai ser uma bela luta, considerando que o contraste de estilos casa muito bem. A Jade Cargill com movimentos de extrema força e a Tiffany Stratton com movimentos ginásticos e de grande amplitude. Tem uma grande tendência dessa luta ser muito boa. Vamos ver se a Tiffany, que é nova na carreira, consegue carregar a Jade, que não é tão nova na carreira, mas ela tem uma certa limitação ali no ringue. Vamos ver se essa luta casa bem ou não. A gente vai ter que esperar o SummerSlam para isso. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Carmelo Hayes e o Damian Priest. Essa luta ela foi marcada, na verdade, antes da luta começar, né? Teve mais cedo uma conversa do Damian Priest. O Damian Priest estava andando nos bastidores caçando o Aleister Black. Ele encontra o Carmelo Hayes, pergunta se o Carmelo Hayes sabe onde ele estava. O Carmelo Hayes fala que não e que se soubesse não diria. Aí, basicamente, o Damian Priest começa a mandar o Carmelo Hayes tomar cuidado. Ele fala que se o Carmelo Hayes tiver... O Carmelo Hayes com aquela marra dele, aí o Damian fala, olha, se você tá afim de uma briga, a gente pode ir pro ringue e resolver a situação no 1 contra 1. Aí o Carmelo Hayes fala que tá ansioso por isso, que ele queria a oportunidade de enfrentar um ex-campeão mundial, papapá. Enfim, a luta é marcada, os dois vão pro ringue e eles apresentam uma boa luta, né? O Damian Priest tentando jogar o Carmelo Hayes para tudo que é lado, Carmelo Hayes usando a sua velocidade, sua agilidade para poder contragolpear os golpes do Damian. Mas pro final da luta, o Damian tenta acertar um South of Heaven, mas o Carmelo Hayes escapa. Depois ele acerta um Razor's Edge, jogando o Carmelo Hayes pro outro lado do ringue. O Carmelo Hayes, ele depois consegue se revirar na luta, manda o Damian Priest no chão para um Cold Breaker, né, com um Cold Breaker, seguido de um Frog Splash para 2. O Carmelo tenta pular no Turnbuckle de novo, mas ele leva um uppercut do Damian Priest. E aí o Damian tenta um Old School. E quando ele tenta o Old School, o nosso queridíssimo Aleister Black aparece do nada, puxa as pernas do Damian, fazendo o Damian cair com as regiões baixas nas cordas, gerando a desclassificação. Então, vitória do Damian Priest por desclassificação, uma luta de 9 minutos, que eu vou dar 3 estrelas também. Uma boa luta, teria tido uma nota melhor se não fosse a interferência. E é oficial, o Aleister Black é um vilão, o pessoal estava na dúvida, né? Qual vai ser o caminho que o Aleister Black vai seguir.
e ele é um vilão. Sinceramente, eu acho que casa muito bem a vilania com esse visual e com esse estilão do Aleister Black. Vamos ver como é que vai ser essa feud dele contra o Damian Priest. Tem tudo para ser uma boa feud. Depois disso, nós tivemos uma promo dos Wyatt Six nos bastidores, basicamente falando que eles são uma família, que o sangue que eles compartilham os une, falando que os títulos estão no lugar certo, e o Uncle Howdy diz que basta deixarem os Wyatt serem seus guias e seguirem o grupo. Ele chega a falar assim, if you... ele fala assim, all you have to do is... Que era uma frase antiga que ele falava Bo Live, porque o nome dele era Bo Dallas, né? Só que ele troca o believe por follow, né? Então ele fala, em vez de ele falar tudo que vocês precisam fazer é acreditar, ele fala tudo que vocês precisam fazer é seguir. Então ele trocou a frase de efeito antiga dele. Eu até achei que ele ia falar believe, não ia fazer sentido nenhum. Mas ele falou que era seguir o grupo. Uma boa promo, né? Que mantém assim, o grupo aparecendo nas histórias, nos shows. E considerando que eles são os novos campeões da WWE, tem mais é que aparecer mesmo. Depois disso, nós tivemos um segmento do Solo Sikoa. O Solo Sikoa veio com os MFTs para o ringue e ele começa a esculhambar o Jacob Fatu, né? Ele diz que essa noite é o exemplo perfeito de quem o Jacob Fatu realmente é. Ele basicamente está acusando o Jacob de ter fechado o carro deles, né? E ter causado a batida. Dizendo que sem a sua orientação o Jacob é um caos, ele não escuta ninguém, só se importa consigo mesmo. Fala também que foi ele que trouxe o Jacob Fatu para a WWE, quem transformou ele em um sucesso, quem colocou comida na sua mesa, na mesa da família dele, e fez dele um campeão, e ele não merece nada disso. E aí ele termina dizendo que o Jacob é egoísta demais, traiu a única família que tinha, e que a verdade é que uma vez criminoso, sempre criminoso. Lembrando que o Jacob já chegou a ficar preso durante um tempo lá nos Estados Unidos. Nisso que o Solo Sikoa está falando isso, o carro da polícia vem para a arena, eles escutam a sirene do carro de polícia, a porta se abre e o Jacob Fatu é liberado. Né? A polícia chega e fala que eles viram as imagens das câmeras da arena e descobriram que o Jacob não teve nada com o acidente do carro. Isso faz o Jacob Fatu vir irado para o ringue e começar um salseiro, uma confusão generalizada. Ele começa a brigar com os membros dos MFTs. Quando ele começa a ficar para trás, o Jimmy Uso vem para ajudar o Jacob Fatu. E aí, meu irmão, vira briga para tudo que é lado, né? Você tem Jacob Fatu voando, você tem o Talatonga tentando dar um chokeslam duplo no Jacob e no Jimmy não conseguindo, você tem o Jimmy Uso dando stomps e sendo puxado pelo Talatonga para fora do ringue, você tem depois que eles se desenrolam lá do lado de fora, o Solo Sikoa toma um super chute do Jacob Fatu, e aí o Jacob bota uma cadeira na cabeça dele para dar o hip attack, mas antes de ele conseguir fazer isso, o Talatonga puxa o Solo Sikoa para fora do ringue e salva ele. Já o Jace Mateo fica no ringue junto com o Tonga Loa, os dois apanham. No final, o Jacob Fatu aplica o Moonsault no Jace Mateo. E aí, no finalzinho, quando o Solo Sikoa tá indo embora com o Talatonga, os policiais aparecem na arena e prendem o Solo Sikoa. O que dá a entender que, basicamente, na verdade, a culpa do acidente foi do Solo Sikoa. Ele teria forjado o acidente. Então, foi muito interessante ver essa situação. Então, vamos, a semana que vem, ver o que vai desenrolar dessa história, se o Solo Sikoa, que certamente vão libertar ele semana que vem, né, falar que ele pagou fiança e tudo mais, mas é aquele negócio, né, como o réu primário do Solo Sikoa foi para o espaço, então essa história ainda vai continuar aí nos próximos dias. Depois disso, tivemos uma luta entre a Stephanie Vaquer e a Alba Fire. Essa luta foi anunciada no comecinho do show e foi basicamente um Squash City, né? A Alba Fire até teve alguns movimentozinhos ali, mas a Stephanie Vaquer, no final das contas, acertou o Devil's Kiss e aplicou seu finalizador, o SVB, onde ela pega a lutadora, bota numa posição de Cradle para ir para um Cradle Pile Driver, mas na verdade faz um Cradle Backbreaker, né? Jogando ela no joelho, no próprio joelho. Faz o pinfall e venceu a luta em 2 minutos. Eu vou dar uma estrela e meia para a luta, Squash City, como o pessoal gosta de dizer, né? Então foi uma lavada decente para mostrar a força da Stephanie Vaquer. E é uma pena a gente ver a Alba Fire assim, porque a Alba Fire é uma excelente lutadora,
tá? Ela é muito boa no ringue, high flyer técnica, mas ela tá servindo de jobber nessa história aí, então é uma pena ver a situação dela, mas pelo menos ela tem emprego com a WWE nesse momento, né? Ela poderia ter tido o mesmo destino da Ayla Dawn, que foi mandada embora, mas no caso da Alba, ela tem um emprego aí na WWE. Pelo menos ela tá aí ajudando a elevar a divisão. Depois da luta, a Piper Niven entrou no ringue e estraçalhou a Stephanie Vaquer com um Senton Bomb, né? Então vamos ter aí no futuro, né? Certamente, talvez até semana que vem, Stephanie Vaquer versus Piper Niven. E depois disso nós tivemos a luta de 4 fatais entre o Motor City Machine Guns, DIY, Fraction e Andrade Rey Fénix pelo posto de desafiante número 1 ao título de duplas. E aí vocês se perguntam, se os Street Profits eram os campeões, por que eles não estão nesta luta? Pois é, a própria Cat Kelly pergunta a eles nos bastidores por que eles não estão nessa luta. Eles não têm resposta, a verdade é essa, né? Eles dizem que eventualmente os títulos vão voltar para eles, mas aí aparece o DIY, começa a sacanear eles e tudo mais, rindo da cara deles, enfim. Um detalhe interessante desse segmento é que a B-Fab estava de volta ao lado dos Street Profits, né, provavelmente para contrabalancear a Candice LeRae, que está aparecendo constantemente com o DIY. Enfim, a luta foi muito boa, novamente, cara. 8 lutadores que sabem lutar, que são high flyers, a moral que dá, o que acontece, só coisa boa, né? É uma luta de difícil explicação, porque é aquela luta de 4 fatais de duplas, onde apenas 2 lutadores lutam ao mesmo tempo no ringue. E aí eles podem fazer tag para qualquer outra dupla. É muito esquisita essa regra. Só a WWE usa, se não me engano. Eu particularmente não gosto dessa regra, mas, cara, enfim, foi um lutaço, né? Muitos golpes de grande amplitude. O Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa com esse golpe combinado aqui, que eles dão um super kick combinado com um double underhook suplex, é muito bonito, né? Teve o Chris Sabin e o Alex Shelley voando para tudo que é lado, Rey Fénix também. É assim, foi só coisa boa. No final das contas, após muitas idas e vindas, a Candice LeRae subiu no apron para distrair o juiz, o Tommaso Ciampa fez um rolamento no Andrade para 2, o Johnny Gargano foi para um super kick com o Ciampa segurando o Andrade, mas o Andrade saiu da frente, fazendo o Johnny Gargano acertar o Tommaso Ciampa. O Andrade então acertou o spinning elbow no Gargano, o Gargano sai do ringue, o Rey Fénix manda um mortal por cima do Andrade para fora do ringue, acertando o Gargano, e aí ele aplica o The Message no Tommaso Ciampa para 3, então conseguiu o pinfall e a vitória fica para Andrade e Rey Fénix. Uma luta de 15 minutos, eu dou 3 estrelas e 3 quartos, 3 estrelas, 75. Foi uma excelente luta, bastante tempo para contar a história. E com isso eles vão desafiar os White Six. E aí vocês se perguntam, eles vão lutar no SummerSlam, né? Não, eles vão lutar semana que vem. A WWE de novo tá aprontando com essa divisão de duplas do SmackDown. Eles já roubaram essa divisão de duplas de apresentar pra gente uma luta 5 estrelas na WrestleMania, né? Eles fizeram aquela luta TLC no SmackDown seguinte que arrebentou com o show. Eles poderiam ter feito na WrestleMania, não fizeram. E agora a gente tá na dúvida o que eles vão fazer, né? Eu acho, sinceramente, que o Andrade e o Rey Fénix vão fazer o job eu sei que ficou esquisito isso, mas eles vão fazer o job pros White Six semana que vem, vão perder a luta. E aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer no SummerSlam. Eu gostaria muito que eles fizessem uma luta maluca aí, uma luta de escadas, uma nova TLC, alguma coisa, para que essa divisão de duplas do SmackDown apareça no show, apareça no SummerSlam. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu tô torcendo muito para essa galera participar do SummerSlam. Na semana que vem no SmackDown, a gente vai ter White versus Rey Fénix e Andrade, Alexa Bliss e Roxanne Perez, Drew McIntyre, Logan Paul, Randy Orton e Jelly Roll vão estar presentes. E no próximo Monday Night Raw já está confirmada a presença do Roman Reigns. Então vai ser muito interessante a gente ver também o próximo Monday Night Raw. Acompanhe com a gente nas nossas lives segundas-feiras às 9 da noite, né? Que aí a gente reage junto, a gente conversa junto, a gente troca uma ideia. É sempre muito legal. Você está convidado para participar das nossas lives de segunda-feira. E nós também, depois disso, tivemos a entrada do Cody Rhodes e do John Cena para a assinatura do contrato. Primeira coisa que eu devo dizer é que, cara, a WWE foi genial em fazer essas camisas regionalizadas do John Cena. Em cada lugar que ele vai, a camisa muda. Ela muda de cor, ela muda de estilo, ela muda a fonte, muda tudo. Essa camisa aqui, ela tá linda de morrer, porque é com todo o grafismo do San Antonio Spurs, que é o time do ginásio onde eles jogaram.
E, cara, no futuro essas camisas vão ser altamente colecionáveis. Quem tiver as 36 camisas das 36 aparições do John Cena vai ter uma coleção, assim, absurdamente valiosa, né? Até porque para você comprar essas camisas, você teria que ter ido nas cidades, né, para poder comprar. Então, é, quem tiver todas essas 36 camisas, cara, vai faturar uma nota nessa coleção. Mas enfim, primeiro veio o Cody Rhodes pro ringue, né? Ele falou que ele começou amaciando o ego da galera. Vale notar que o Cody, quando entrou, ele recebeu algumas vaias, tá? Mas aí depois, quando começou a música, os aplausos vieram. Aqui é interessante ver esse cartaz aqui, Texas is Rhodes House, por quê? Porque o pai dele e o irmão dele são texanos e ele fala isso. Ele fala que o Dustin e o Dusty é o pai, o Dustin é o irmão, são texanos e que o Texas é parte da história dele. No caso do Corey, o Corey nasceu em Atlanta, na Geórgia. O Corey fala com orgulho sobre como ele se tornou o campeão indiscutível da WWE. Comenta uma mensagem que ele... E aí ele comenta a mensagem que ele postou no X, em que ele falou assim, a mensagem dizia o seguinte: não vacile e obrigado por estarem comigo nessa jornada. E muita gente achou que era um início de uma heel turn, né? Só que o Corey, ele falou o seguinte: olha, eu postei isso pelo seguinte, eu não vacilei em diversos momentos da minha carreira. Eu não vacilei contra o Seth Rollins quando ele voltou para a WWE no WrestleMania 38. Não vacilei contra o Brock Lesnar. Não vacilei ao vencer os 2 Royal Rumbles. Não vacilei contra o Jey Uso quando ele venceu na luta classificatória para o Royal Rumble. Não vacilei contra o meu mentor Randy Orton. Não vacilei quando o The Rock tentou tomar o meu lugar. Mas na WrestleMania 41 eu vacilei diante de um dos lutadores mais amados da história do nosso esporte, o John Cena. Ele tá lembrando de que o Corey teve o cinturão na mão, sem o juiz aparecendo, ele teve a chance de acertar o Cena, mas ele não quis, o Cena então mandou um low blow, deu uma cinturada na cabeça dele e ele perdeu o título por causa disso. E aí o Corey ele fala que enfrentar o Cena é uma tarefa nada invejável, porque tentar tirar algo de alguém como o Cena é o tipo de desafio que define toda uma vida. Mas ele vai encarar esse fardo, ele fala que já assinou o contrato, e ele diz que para essa dança acontecer precisa de 2, por isso ele pede para Dan Pearce chamar o Cena. O Cena vem pro ringue, e aí quando ele vem pro ringue, vem a grande surpresa, né? Ele senta, manda o Cody Rhodes sentar e relaxar, que ele tem uma notícia ruim para dar, e aí essa notícia ruim que ele dá é que ele não vai estar no SummerSlam. O que fica assim, deixa todo mundo chocado. O Corey chocado, o Adam chocado, o público chocado. Como assim não vai estar no SummerSlam, né? Você empurrou a história esse tempo todo e não vai estar no SummerSlam? E aí o Cena fala que ele vai estar filmando um filme da Netflix em Nova York durante o evento e que ele está exausto emocionalmente e por isso ele não poderia assinar o contrato de boa fé, porque se ele colocasse o nome ali, ele teria que estar no SummerSlam de corpo e alma, coisa que ele não poderia fazer nesse momento. Então ele diz, olha, não tem nada que a gente possa fazer. Eu conversei com o pessoal do topo, dando a entender que ele conversou com a galera da TKO e tudo mais, dizendo que ele não tem o que fazer, que ele sabe que decepcionou o público, mas que isso é o melhor para os negócios nesse momento, né? E aí, ele diz que é tudo que pode oferecer agora, física e emocionalmente. Ele agradece ao público pela compreensão, fecha o contrato, deixa na mesa. E aí ele fala, olha, Corey, você vai ter a sua revanche, não vai ser no SummerSlam, pode ser que seja no Clash in Paris, pode ser que seja em Perth, na Austrália, no Crown Jewel, mas não vai ser no SummerSlam. E aí o Cena simplesmente vai embora, deixa o ringue, fica todo mundo chocado, embasbacado. E quando a gente acha, pô, mas peraí, não, isso aí é história, né? Pois é, o Cody Rhodes vai pra cima do Cena e começa a estraçalhar ele. Os dois vêm brigando pro ringue. Em um dado momento, o Cena, ele pega o cinturão para acertar o Corey evita, ele acerta um golpe no Cena e o cinturão vai parar nas mãos do Corey. E aí ele pega o cinturão, olha pro Cena e ele não hesita e acerta o Cena com o cinturão para delírio da galera. Aí ele bota o Cena em cima da mesa que estava sendo assinado o contrato, ele manda um splash esquisitaço, eu não me lembro de ter visto o Cody Rhodes dando um splash assim, mas ele acerta o splash, estraçalha o John Cena no meio da mesa, e aí o mais engraçado é que ele pega a mão do Cena e assina o contrato, assim, em lugar nenhum isso seria válido, né? Só no universo WWE essa assinatura é válida. Mas ainda por cima vem uma última reviravolta, né? Que a gente acha legal, assinou o contrato, né? O Cena assinou o contrato forçado, mas enfim, é isso. Não é só isso. O Cody Rhodes, ele pega o microfone e fala, Cena, você tem que ler as entrelinhas, porque a nossa luta no SummerSlam será
uma street fight, será uma briga de rua, sem desclassificação, sem count-out, apenas pinfall e submissão vão definir a luta. E aí, com o Cody Rhodes pegando o cinturão, encarando ele, o show terminou. Assim, gente, é muito engraçado, é muito interessante, porque. E eu comentei isso na live, que essa história do Corey e do Cena, ela foi muito legal a gente ver que a WWE deu uma mudada nela, né? Acrescentou uma pimenta, um molho nessa história. Porque seria uma repetição da luta deles na WrestleMania, né? E é uma repetição da luta deles na WrestleMania. Na WrestleMania eles lutaram numa luta normal, e aí agora eles fariam uma revanche normal, meio repetitivo. Então o que a WWE fez? Botou um molho aí nessa carne aí que a gente está sendo servido para poder dar uma mudada nela. E aí transformou a luta numa briga de rua. Eu gostei muito desse booking da WWE, por quê? Porque numa briga de rua, isso faz com que o Cena não seja exposto pela limitação do moveset dele agora, na idade dele. É só a gente lembrar que na luta dele contra o Randy Orton, no Backlash, a luta ficou boa quando eles acertaram o juiz e eles puderam usar armas, eles puderam usar mesas, puderam usar cadeiras. Aquilo trouxe um novo lance para a luta. Né? E algo semelhante aconteceu agora na luta entre a Io Sky e a Rhea Ripley. Quando a luta estava indo bem, no momento que acertaram a juíza, as duas foram para fora e começaram a fazer coisas do lado de fora do ringue, o que deu um charme a mais para a luta e jogou ela para o nível de 5 estrelas. Então, assim, eu gostei muito desse booking, eu acho que muda um pouco as coisas, traz um novo sentido para essa luta e aponta para um cenário em que eles tendo uma terceira luta, essa terceira luta também tem uma estipulação. E eu vou ousar, arriscar e chutar que essa estipulação será uma Hell in a Cell. Eu acho que seria a saída apoteótica perfeita para o Cena da WWE. Seria se a última luta dele fosse uma Hell in a Cell, assim, para encerrar de vez a feud, ou com o Corey, ou com quem quer que seja. Eu acho que seria brilhante. Então, nós teremos Cena e Cody no SummerSlam. Nós já temos 8 lutas marcadas, se não me engano. Eu vou tentar falar de cabeça. Vamos lá. Pelo campeonato da WWE, John Cena e Cody Rhodes numa luta Street Fight, numa briga de rua. Pelo campeonato mundial, CM Punk e Gunther. Pelo campeonato mundial feminino, Io Sky Rhea Ripley e Naomi, a Naomi como campeã. Pelo campeonato da WWE feminino, Tiffany Stratton e Jade Cargill. Pelo campeonato dos Estados Unidos masculino, foi confirmado que Solo Sikoa e Jacob Fatu será uma luta na jaula. Foi confirmado no show de hoje. O Adam Pearce chegou e disse que a luta deles ia ser uma luta na jaula. Pelo campeonato intercontinental feminino, Becky Lynch e Lara Valkyria. E nós temos também, foi confirmado, Alexa Bliss e Charlotte Flair desafiando Raquel Rodrigues e Roxanne Perez pelo título de duplas femininas. E teremos aquela luta do Randy Orton e o Jelly Roll contra o Logan Paul e o Drew McIntyre. Além disso, a gente está quase que certo que nós teremos uma luta entre Dominic Mysterio e AJ Styles pelo campeonato intercontinental masculino. Essa luta está muito bem encaminhada e amarrada no Monday Night Raw. E nós, só de todos os títulos do main roster, a única luta que ainda não foi marcada, se é que vai ser marcada, é a do Campeonato dos Estados Unidos feminino, né? Porque é hoje a Julia que tá com esse cinturão, e elas tiveram aquela historinha lá na Battle Royale em que a Zelina Vega eliminou a Julia. Resta ver se eles realmente vão marcar uma luta por esse cinturão no SummerSlam ou se eles vão antecipar e botar no SmackDown anterior. Eles já fizeram isso no passado. Enfim, a nota do show para mim é 7,5. Foi um bom show. Eu acho que estava caminhando para ser um show meio, digamos assim, protocolar, mas o final do show entregou. E eu acho que esse tem sido o diferencial da WWE ultimamente. Tem sido esses finais de show com um algo a mais, com algo diferenciado, e traz uma coisa bem interessante pra gente. Na última segunda-feira foi o retorno do Roman Reigns, hoje
foi a notícia de que Cody Rhodes e John Cena será uma briga de rua. Beleza? Então, desde já eu agradeço a todos vocês que assistiram no nosso resumo e quero continuar solicitando a ajuda de vocês e o apoio de vocês ao nosso canal, fazendo tudo aquilo que a gente pede e maratonando os nossos vídeos. Desde já agradeço a todos, vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês maratonarem nesse fim de semana. Amanhã nós estaremos colocando um vídeo das 10 maiores stables ou das 10 maiores facções da história da WWE. Desde já eu convido vocês a assistir esse vídeo. Desde já, um bom fim de semana a todos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.